amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos gravando os vídeos, as mensagens do irmão José, trazidos pelo médium Carlos Bacelli, e hoje nós vamos trabalhar no livro Pai, Perdoa-lhes. Veja, nós vamos trabalhar no capítulo 56, Seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Sim, o caminho para os cimos é estreito, longo e íngreme. Quando o irmão José coloca para nós que o caminho para os cimos é estreito, longo e íngreme, vejam, ele começa essa fala dizendo sim. Por que ele já começa com um sim? Porque é a fala de Jesus. Ele não fala isso? Entrai pela porta estreita. Lembram da fala? Vocês vão ver aqui no vídeo, no capítulo 7 de Mateus. Ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. Entrai pela porta estreita. Vocês vão ver isso no capítulo 13, porque começa do capítulo 7, desculpem, o versículo 13. Começa no capítulo 7, vai no versículo 13, 14, e ele vai falando sobre a porta estreita. Então, quando o irmão José começa a dizer para nós, sim, o caminho para os cimos é estreito, longo e íngreme. Ora, se ele está colocando que é íngreme, ele já está colocando que nós vamos encontrar pedras, dificuldades, obstáculos. A margeá-lo, à margem desse caminho, numerosos perigos estreitar-te-ão os passos, tramando a tua queda. A margeá-lo, numerosos perigos espreitar-te-ão os passos, tramando a tua queda. Quando fala espreitar-te-ão, ou seja, numerosos perigos. Vamos pegar aqui situações simples. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Numerosos perigos fazem parte de qual caminho? O da perdição. Mas por que os perigos fazem parte do caminho da perdição? Porque esses nós já temos sintonia. É muito mais fácil nós entrarmos para o caminho da perdição do que entrarmos pela porta estreita. Porque a porta estreita tem uma palavra mágica aí que tem a ver com a porta estreita que se chama renúncia. Renunciar às situações externas que estão nos agredindo, ou que estão nos convidando, ou que estão nos propondo, que estão nos induzindo. Então, a margear esse caminho, à margem da escolha que a gente fizer, vários perigos. E esses perigos estão na espreita. Essa palavra espreita me sugere uma lembrança que eu quero ver aqui no Livro dos Espíritos. Vocês vão lembrar de uma perguntinha sobre a influência dos espíritos na vida da gente, que ele vai falar sobre no item possessos. Olha a pergunta 478. Não é essa não, quero aí que eu quero em outra. Deixa eu achar aqui que eu quero a intervenção dos espíritos. E eu lembrei agora que eu estou falando com vocês. Aqui, ó, é a 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ora, aqueles espíritos desencarnados que estão tentando, eu vou colocar como se eles estivessem à margem, para enfrentar as suas decisões, para degladiar com as suas decisões, para confrontar com as suas decisões de melhora, de crescimento, de progresso. Eles estão à margem. E aí olha a pergunta, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ora, se eles estão à margem, como fala aqui para nós sobre os perigos que estão à espreita a margeá-lo. Olha a resposta dos espíritos. O que querias
que fizessem, quando nada conseguem, abandonam o campo. Ou seja, se eles tentam e a gente não cede às influências, eles abandonam o campo de atuação que é agredir-nos. Eles abandonam esse campo de atuação. Está tudo tranquilo, não está? Basta a gente ter força de vontade que eles vão abandonar o campo. Mas a resposta não acaba aqui. É aí que começam as nossas reflexões. Não é só na nossa força de vontade. Olha a continuação da resposta. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato tocaia o rato. Eu lembrei da palavra espreita, porque a palavra espreita me remete a essa questão. Ou seja, aquilo que pode nos golpear está à espreita. Porque aqui ele está falando de obsessores. No livro, ele está colocando a margeá-lo numerosos perigos espreitar-te-ão. Se os perigos estão nos observando, estão nos espreitando, necessariamente os perigos não são vindo dos obsessores. Senão fica parecendo que os obsessores é que são responsáveis por todas as nossas quedas. E não são, gente. Nós temos perigos ainda muito mais graves do que a presença dos obsessores. Aliás, os obsessores estão presentes em função dos perigos internos que a gente traz. Hoje são perigos, mas lá atrás foram movimentos de satisfação, movimentos de prazer, movimentos de humilhação. Lá atrás, hoje para nós são situações de perigos. Por quê? Porque a gente corre risco. Eles estão nos margeando. Conspirações para que te desanimes de percorrê-lo, muitas vezes partirão de quem menos esperas. Conspirações para que te desanimes de percorrer esse caminho. Às vezes, olha, muitas vezes partirão de quem menos espera. Às vezes aquela pessoa que você não esperava é a pessoa que mais te joga no chão. É a pessoa que às vezes você está com uma proposta nobre, ele é aquele que vai te desanimar, é aquele que vai te jogar para baixo, é aquele que vai te influenciar para que você desista. Cuidado com essas visões, porque muitas dessas conspirações, elas não acontecem necessariamente em cima de pessoas que são envolvidas com a sua luta. Muitas vezes, você os vê do seu lado, mas eles estão aguardando a sua queda, a sua derrota, o seu movimento de desestímulo, de desânimo, de apatia. Cuidado! Muitas vezes são pessoas que são velhas, não por idade, velhas nas atitudes, velhas nos conceitos, velhas nas transformações, velhas no movimento de renovação, velhas. Às vezes são novos por idade. Nós estamos lotados de pessoas de 19, 20, 23, 29, 35 anos. Lotados. A Terra está insuflando essa quantidade de pessoas. Velhos. Ah, mas pela idade? Não. Tudo que você vai propor para eles, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, acabou. Para eles já é um desestímulo. E muitas vezes, se você estiver inseguro na sua proposta, você capta essa insegurança, essa instabilidade. Então você imagina, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então imagina, seguir Jesus é difícil. Por quê? Porque o caminho da perdição, ele é muito mais favorável. Os convites são muito melhores, porque atendem às nossas demandas internas construídas há séculos. Então, atentemo-nos para o conceito conspirações para que te desanimes de percorrer este caminho. Conspirações. Então, fique atento às pessoas que estão prontas.
Eu não estou dizendo que você tem que sair excluindo pessoas das relações. Não é isso não, gente. Eu estou dizendo que é para nós avaliarmos as pessoas que estão conosco. Aliás, quem faz essa proposta para nós é Paulo de Tarso. Quando ele escreve aos Romanos, ele coloca para nós assim: examinai tudo e retende o bem. Estou fazendo referência ao capítulo 14 aos Romanos. No versículo 12 ele disse: examinai tudo e retende o bem. Tudo não são apenas coisas. Tudo são coisas, são relações, são objetos, são ambientes, são viagens, caminhos. Examinai tudo e retende o bem. Para quê? Para a gente filtrar as situações conspiradoras que estão se prontificando no nosso entorno. E aí ele continua: palavras de incentivo na jornada te chegarão da boca de pouquíssimos e sinceros amigos. Palavras de incentivo na jornada. Não é simples a gente achar palavra de incentivo, não. Não é simples você ter um projeto nobre e ter apoio ao projeto nobre. Não é simples. Chegarão da boca de pouquíssimos e sinceros amigos. Não é qualquer amigo que vai te dar palavras de incentivo. Nós temos muitos amigos. Tem pessoas que estão com redes sociais aí com 3.456 amigos. Tem pessoas que estão com 15.275 amigos. Tem outros que estão com mais de 100 mil amigos. Será que ela consegue encher uma mão de pessoas que a incentivam nos projetos nobres? Eu não estou colocando aqueles que dão os likes numa bobagem que aparece lá no TikTok, que às vezes te diverte, às vezes te arranca um sorriso, tá ok. Eu não estou desaprovando, eu estou dizendo que nós temos que aprender a valorizar as situações que são nobres. Eu estou dizendo que a gente tem que aprofundar naquilo que a gente está buscando. Cuidado com o tempo perdido nas redes sociais, cuidado com o tempo perdido nas visualizações. Poucos vão conseguir encher uma mão de amigos que tende a trazer para a gente situações de estímulo. Que vão, olha como que ele coloca, palavras de incentivo na jornada. Vocês imaginem que nós não conseguimos, eu estou colocando encher uma mão porque eu sou otimista. Uma mão, a gente já ter 5, olha, Jesus, que é perfeito, escolheu 12. Jesus perfeito, ele escolheu 12. Mas teve que um que foi lá, furou o olho dele. Teve um que foi lá, vendeu, apresentou o próprio Cristo porque estava no meio dos seus discípulos, barba, cabelo grande, como todos tinham ali. Ele, para apresentar os soldados, ele referenciou o Cristo com um beijo. Os soldados vieram e o prenderam. Veja, Jesus escolheu 12. Um foi lá, vende o Cristo, trai o Cristo com um beijo, depois faz uma revisão das suas posturas e sai da vida pelas portas do suicídio. Imaginem vocês, ele escolheu 12, mas os que o acompanharam, 11. Olha, se nós que não somos perfeitos, tivermos 5 fidedignos a uma mão, está de bom tamanho. Se nós tivermos 5. Mas, imaginem vocês que o Cristo deu a todos o título de amigos. Quando ele fala, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer, é um bate-papo dele com os discípulos. E ele fala isso no Evangelho de João, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Imaginem vocês, independente daqueles que o negaram,
daqueles que o traíram, daqueles que brigaram por causa do nome dele. Eu estou falando daqueles no plural, porque não são só os 12 ou os 11, porque depois também da saída de Judas, os discípulos escolheram um outro para substituir Judas, que se chama Matias, que também era seguidor de Jesus. Os discípulos escolheram Matias. Enfim, eu estou dizendo no plural porque muitos de nós hoje, milhões de nós hoje na Terra, somos daqueles que estamos traindo, daqueles que estamos vendendo Cristo, daqueles que estamos negando Cristo, daqueles que estamos subestimando os ensinamentos que estão chegando, em vez de aproveitarmos os ensinamentos. Então não são os discípulos que fizeram isso na sua época. Eles fizeram na época em que eles estiveram com Jesus. Já se redimiram. Todos eles estão em situação inenarrável espiritualmente. Todos, invariavelmente. Todos eles estão. A gente continua aqui na nossa luta. Então, eles fizeram, se redimiram e todos desencarnaram sacrificados, à exceção de João, que morreu de morte natural. Só João. O restante foi levado para o sacrifício. Sacrifício em nome do Cristo. Então, seguir Jesus não é brinquedo, não. Agora, nós queremos fazer mudança? Então vamos fazer mudança. Lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. Vocês vão encontrar uma colocação da espiritualidade falando sobre o ide e pregai, mas ele coloca numa frase muito interessante, quando ele diz assim: sacrificai as vossas ocupações fúteis. Olha, nós estamos com raros amigos que vão valorizar o nosso trabalho. Raros, que vão valorizar o nosso projeto. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que sair valorizando o projeto da gente, não. Eu não estou dizendo. Até porque você tem que fazer uma avaliação. Se o seu investimento, essa avaliação ela é pessoal, ela é uma avaliação singular. Se o seu investimento te satisfaz. Não é se satisfaz terceiros, não. Porque a preocupação com satisfação a terceiros não te atende espiritualmente. Muitas vezes atende à sua vaidade, atende à nossa vaidade e não atende às demandas que a espiritualidade tem para nós. Então, sacrificai as vossas ocupações fúteis significa para de perder tempo com banalidades, para de perder tempo com boçalidades, para com discussões inúteis, para com tarefas que não te acrescentam, para com investimentos afetivos, sociais, emocionais, financeiros, familiares, para com esses investimentos destrutivos. Veja aquilo que não está funcionando e corrija. Sacrifique as vossas ocupações fúteis. Por quê? Porque é momento de seguir Jesus. Não é esse o tema do texto? Seguindo Jesus? E aí ele continua. Propostas tentadoras tudo farão para que retrocedas. Propostas tentadoras tudo farão para que retrocedas. Nós temos um vídeo falando a respeito do retrocede. O vídeo também é do irmão José. Quer dizer, desculpem, o vídeo é nosso, mas é o irmão José que traz a mensagem falando do retrocede. Mas é muito interessante porque lá ele fala retrocede no seu posicionamento íntimo, que tem a ver com isso aqui, ó. Propostas tentadoras, tudo farão para que retrocedas. Aqui, como ele está falando da caminhada de seguir Jesus, vão aparecer propostas tentadoras para que você volte atrás e atenda à sua demanda interna de viciações. Lá ele já está falando o contrário. Se você está atendendo a demanda interna de viciações, retrocedas.
Ou seja, volte atrás e comece de novo a caminhar. Inclusive, tem o outro vídeo que saiu há pouco, esse saiu há menos tempo, que se chama Voltar Atrás. Vocês veem que a gente também volta atrás. A gente vai lá na lembrança e vem para cá, vai de novo, porque essas informações, gente, elas estão para enxertar o nosso estado íntimo de luta, de trabalho, de renovação, de empenho. Então, ele traz, à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo os links. Tá claro? Fazer essas ligações, elas são significativas. Então, propostas tentadoras, tudo farão para que retrocedas. Vantagens materiais que nunca tiveste haverão de ser-te oferecidas de uma hora para outra. Vantagens materiais que nunca tiveste. De repente chega uma oportunidade que haverão de ser-te oferecidas de uma hora para outra. Cuidado. Aí entra novamente o seu movimento de autoavaliação. E aí agora eu estou colocando não só a autoavaliação, eu estou colocando também o autoconhecimento. Por quê? Porque você sabe se você deve atender ou não aquele. Ah, mas como é que eu vou perder esta oportunidade? Eu tenho que pensar na minha aposentadoria, eu tenho que pensar no meu futuro. E o que você está fazendo no presente? Por quê? Porque autoconhecimento tem a ver com a nossa autoavaliação. Se tem a ver com a nossa autoavaliação, eu não estou dizendo que a gente não tenha que pensar, não. Pense, programe, previna-se. É isso, é para a gente se prevenir. Mas cuidado com esse se prevenir. Por quê? Se nós nos atentarmos para o livro Renovando Atitudes, tem um capítulo que o Hamed coloca para nós que se chama Tuas Preocupações. Nesta, ele fala lá de 6 preocupações, 6, que a gente precisa se envolver enquanto estamos na Terra, buscando o lado saudável. Uma delas, ele fala sobre a questão financeira. Cuidado. Por quê? Ele coloca que a gente precisa de se precaver, a gente precisa de se prevenir, a gente precisa ser, ele usa a palavra previdente lá no livro. Eu estou fazendo uma analogia com esta colocação que o irmão José está trazendo para nós, porque tem pessoas que estão batalhando incansavelmente pelas posses materiais. Incansavelmente. Não porque eu tenho que pensar no meu futuro, não porque agora eu tenho que pensar nos meus filhos, não porque eu tenho que descansar. Olha, nós não sabemos a hora, nós não sabemos qual é o momento, nós não sabemos. E o próprio Cristo colocou isso para nós. Lembram daquela passagem do celeiro, das sementes, daquele trabalhador que ele chama de insensato? Ele chama de insensato. Por quê? Porque ele enche o celeiro de sementes. E ele fala para a alma dele que ela agora pode descansar tranquila. E aí o que Jesus coloca? Louco que és, esta noite roubar-lhe-ão a tua alma. Não é nem o celeiro, roubar-lhe-ão a tua alma. Então, é importante que a gente se atente para o autoconhecimento, ou seja, o que eu preciso para o meu bem-estar? Deixe-me avaliar. O que eu preciso para a minha caminhada? O que eu preciso para uma relação estável, saudável, confortável, sem excessos e sem falta? Ah, mas está errado a gente lutar por isso? Mas é claro que não. O próprio Livro dos Espíritos coloca isso para nós. Qual é a medida comum da felicidade? Qual é a medida comum da felicidade? Se eu não me engano, é a pergunta 922. Qual é a medida comum
para a felicidade na terra. Ou seja, o que a gente precisa para ser feliz? E o que ele responde lá? Do lado material, a posse do necessário. Avalia você. A gente se avalia. Do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. Atentemo-nos. E aí, o irmão José continua. Argumentos de toda espécie buscarão convencer-te de que tamanho esforço, ou seja, entrar pela porta estreita, é inteiramente inútil. Argumentos de toda espécie buscarão convencer-te de que tamanho esforço é inteiramente inútil. É muito legal quando ele fala argumentos de toda espécie. Argumentos de toda espécie. E aí eu volto naquele item do Evangelho, quando fala para nós, nesse mesmo capítulo 20, os trabalhadores da última hora, quando ele fala sobre sacrificar as vossas ocupações fúteis, mais embaixo ele coloca assim, que importa as emboscadas que armam contra ti? Que importa as emboscadas que armam contra ti? Olha, essas informações vão chegar. Esses que estão querendo te desanimar vão se aproximar. Esses que querem destruir o seu movimento de luta vão se apresentar. Isso tudo vai acontecer, mas aí depende do seu foco. Seu foco. Se você, no movimento de autoconhecimento, se avalia e sabe que precisa caminhar, olha, escuta o que o outro está dizendo, mas não dê guarida para essas informações. Não guarde essas informações no seu estado íntimo. Não guarde. Por quê? Isso são emboscadas. Ah, mas Deus não vai tirar isso do nosso caminho, não? É claro que não. São as prontificações que a gente criou nessa relação na Terra. E nós não criamos. Esses que têm essas intenções, eles estão se prontificando hoje porque eles já estão conosco desde ontem. Ontem. Eles já estão conosco. Só que a gente resolve caminhar hoje. Por quê? Porque a gente aprendeu sobre a porta estreita, a gente resolve entrar pela porta estreita e eles não concordam. Ou eles querem um caminho ainda muito mais fácil. Enfim, o irmão José encerra para nós dizendo: não te esqueças, porém, de que o Senhor nunca te disse que, ao tomar a decisão de segui-lo, caminharias sobre um tapete de flores. Esse encerramento aqui nem merece comentário, mas merece ser lido novamente. Não te esqueças, porém, de que o Senhor nunca te disse que, ao tomar a decisão de segui-lo, caminharias sobre um tapete de flores. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Até breve, se Deus quiser.